Sim. total no geral, entendeu? Então, hoje o que eu vejo, né, na área da beleza é que muitas donas de espaço de beleza não entendeu ainda o Tá. papel dela como dona. Ela se enxerga ali muito como só a profissional técnica que faz o procedimento ali, seja o cabelo, unha, cílios, seja lá qual for o procedimento. Ela não se enxerga e não vê o salão dela como um negócio. Tá. Então, ela não trata como um negócio de fato, que ela precisa coisa simples, separar CPF de CNPJ. Dela se Certo. entender como empresária e que ela tem que ter o prolabore dela, que ela Certo. precisa gerenciar esse negócio. Às vezes a pessoa vê muito como uma extensão da casa dela, não tem ali uma estrutura, não tem conhecimento de fato e não se enxerga como empreendedora e empresária. Hoje isso tem mudado muito no mercado. Quem está entrando já está entrando com um novo olhar, com uma nova visão, mas as pessoas mais antigas ali num salão de bairro, às vezes você vê o salão, a barbearia do mesmo jeito há anos, às vezes até o mesmo preço. Não muda nem muito o preço, porque a pessoa não sabe precificar, não sabe separar as contas, não consegue ter ali um caixa para fazer investimentos, para ter uma estrutura diferente, para ir acompanhando mesmo o mercado. E às vezes essas pessoas acabam ficando para trás, né, por conta disso. Então, na minha visão, é isso. A pessoa não busca conhecimento a não ser o conhecimento técnico. E ela tem que entender de negócio para ela conseguir escalar e crescer mais. Muito bom. Ó, foi só uma palhinha, você viu que começando com o pé direito, foi só uma palhinha. Por isso que é bom ter pessoas experientes aqui pra gente realmente levar esse assunto mais a sério. E você também que tá assistindo, que vai assistir, que vai ver esse corte, entender que dá pra você prosperar, dá pra você crescer, mas você precisa ter alguns, né, estalos antes, né? Correto ou Sim, não? é importante essa busca, né, por conhecimento. Eu comecei, voltando lá do meu início, Tá, comecei atendendo, eu morava em Carapicuíba, tá. e eu ia atender as minhas clientes de porta em porta e eu cobrava R$ 5 para fazer a unha. Então, eu comecei realmente do zero, sem nem ter, assim, recurso financeiro para investir em material. Então, eu tinha pouquíssimas opções de esmalte, ia atender as minhas clientes em casa e cobrava muito baixo, porque eu não via valor ali, eu também estava começando, então meio que para mim treinar, conseguir pegar uma prática, porque eu não fiz curso inicialmente, eu só comecei. Um hobby, vamos dizer assim. Eu tinha 15 anos quando eu Tá. comecei, e aí a minha mãe, por incentivo dela, ela falou, você precisa ter o seu próprio dinheiro para você Pô, que comprar legal. suas Incentivou coisas. cedo, né? Ela me incentivou, porque eu tava ali adolescente, queria comprar perfume, maquiagem, e minha Sim. família não tinha condições de comprar essas coisas Sim. para mim. Então, eu fui lá e falei, não, então eu vou começar a fazer unha para ter o meu dinheiro. Então, eu entrei também como se fosse um hobby, algo provisório, só que com o tempo eu vi que era algo que poderia ser promissor, desde que eu buscasse entender mais sobre o negócio e que eu aprendesse, né, a cobrar mais caro, a atender os clientes que valorizavam também o meu trabalho, porque ali na região não ia conseguir ter esse valor. Então, eu comecei a me ver como profissional para mudar isso. Muito bom. Muito bom. Caramba, com 15 anos a mãe foi uma baita ajuda, né? Sim, Porque às vezes a gente até sabe fazer alguma coisa, até quer, mas se a mãe não dá aquele empurrãozinho, você precisa trabalhar, você precisa ter seu dinheirinho ali, né? sim. Eu acho legal isso, quando a família incentiva, né? Porque tem muito, lógico, estudar não é só quero estudar, mas tudo bem, mas às vezes os pais não têm condição, né? Pra manter um filho só estudando em casa. Acho que é o sonho de vários pais, falando, pô, só queria que você estudasse, tem isso, não tem? Sim. Só queria que você ficasse, vai até a faculdade que eu banco pra você, mas infelizmente não é a condição de todos, né? Aham. Que legal. E antes disso, eu sempre quis, né, ali trabalhar. Aí, antes de ser manicure, eu vendia trufa na escola. Vendia lanche natural também. Vendi lanche natural na faculdade, quando entrei, e brigadeiro. Então, empreender sempre teve comigo. Então, sempre Legal. gostei de dar o meu jeito para ter as minhas coisas. Então, foi incentivo da minha mãe. E eu gostava realmente de... que tivesse que fazer para ter o meu dinheiro, eu ia lá e fazia. Me virava. Pô, que legal, que história. Vocês verem, tá só começando e olha o tamanho da história da mulher. Legal, Joyce, é muito interessante isso, mulheres que inspiram outras mulheres, né? E a profissão, querendo ou não, elas salvam várias vidas. Às vezes as mulheres tá ali sem saber o que fazer em casa, o marido fala, pô, você não vai trabalhar, tem uns que exigem, né? Tem outros que não, pode ficar em casa, mas a mulher quer fazer alguma coisa, né? Ela não quer ficar só em casa, de esposa, não.
toda mulher ela quer ser valorizada, mas ela quer ter alguma coisinha dela também, etc, né? Sim, isso é importante para a mulher também, né? Ela Sim. ter o próprio dinheiro dela, a independência dela, poder comprar as próprias coisas dela. Então, eu acho que isso dá um poder, uma força feminina mesmo. E você falando nisso, foi uma das coisas que mais me incentivou a querer ter o meu próprio dinheiro e o meu negócio, de ter o poder de escolha. Porque eu acho que quando a mulher tem ali a liberdade financeira dela, ela consegue tomar mais decisões. Eu venho de uma família que foi um pouco meio desestruturada nesse sentido. A minha mãe me incentivou a trabalhar cedo, porque ela, por muito tempo, não conseguiu trabalhar, porque eu sou a mais velha de 6, e era escadinha, um atrás do outro. Então, ela não conseguia sair para trabalhar. E isso acabou fazendo com que ela fosse dependente financeiramente e que ela não pudesse ter a própria escolha dela de terminar um relacionamento que ela não estava bem, que ela não estava feliz. E que isso afetou muito a gente como família. Então, isso me deu força de falar, não, eu quero ser independente para mim poder escolher a pessoa que vai estar do meu lado, independente do financeiro. Que sim, por amor, não por dependência. Então, acho que isso marcou muito a minha história como mulher, e por isso que eu gosto de dar oportunidade e quero cada vez mais trabalhar essa questão do feminino, porque é uma coisa que traz liberdade, que faz muito contexto, assim, com o que eu vivi na minha infância e o que me trouxe de liberdade. Legal. Ali, de quando você começou, 15 anos, cobrando R$5, etc. Como que foi a linha do tempo? Só para mim entender um pouco disso e para mostrar para as mulheres também que é possível. Então, eu comecei com 15, aí eu fiquei até os 17 trabalhando ali na região mesmo, onde eu morava, porque era perto da escola. Então, eu saía da escola, ia direto para o trabalho, ia para o salão. Salão de alguém. Para o salão de alguém. E eu parei de atender a domicílio e fui trabalhar num salão. Aí eu saía da escola meio-dia, almoçava, ia trabalhar, de segunda a sábado. E depois eu falei, bom, eu quero fazer uma faculdade, quero me formar. E aí foi onde eu mudei de cidade, né? Porque lá em Carapicuíba não tinha a faculdade que eu queria, eu precisei vir para Barueri. E eu fiz ali na Unip, estética, e eu falei, bom, agora eu preciso de um emprego perto da faculdade. Foi onde eu vim trabalhar em Alphaville, e aqui trabalhando em Alphaville eu conseguia ter um salário que pagasse a minha faculdade, porque eu mesma que tinha que pagar, e vendia lanche natural e brigadeiro na escola também. De renda. Isso, era meu complemento ali. E aí eu fiquei trabalhando na região por um tempo, até os meus 22 anos, que foi quando eu falei, agora tá no momento de eu abrir o meu próprio negócio. Porque eu tive parcerias em outros salões, eu já era uma profissional muito requisitada, e eu vi que tinha ali uma oportunidade. Eu não sabia como, eu não tinha ali, nossa, um plano, claro. Eu abri o meu negócio sem o dinheiro do primeiro aluguel, eu só tinha o dinheiro para pagar o calção, que tinha que pagar ali, adiantar 3 meses. Isso já em Alphaville? Já em Alphaville. Onde ali? Centro comercial ou não? Não, eu abri no Shopping Flamingo. Querendo ou não, um baita locação, né? Vamos combinar. Era. E aí eu dei ali tudo que eu tinha guardado para pagar o calção e comprar algumas coisas para abrir o negócio. Eu fui na cara e da coragem. Eu não falei para ninguém. Na época, minha mãe não sabia. Ela só soube depois que eu abri mesmo, porque eu não queria que ninguém me desencorajasse. Porque não é por mal, né? A família, às vezes, quer só proteger a gente. Então, eu falei, não vou falar para ninguém. Coloquei data, fiz a inauguração e aí eu fui crescendo. Então, assim, eu já tinha uma carteira, assim, cartela fiel de clientes que estavam comigo, mas mesmo assim eu tive medo, porque eu não sabia como ia ser, não tinha uma garantia. E dali 30 dias já teria o aluguel, e se eu não faturasse, se eu não atendesse, eu não ia ter dinheiro para pagar. E aí, depois disso, aos poucos, o negócio foi crescendo, eu fui colocando mais pessoas para trabalhar comigo, fui treinando a equipe, contratei recepcionista, e o negócio cresceu bastante. Aí veio a pandemia, que aí foi quando eu tive que fechar, ali no Shopping Flamingo, e fui para uma sala comercial, que é no mesmo prédio onde eu estou até hoje. Então, desafios acontecem no meio do caminho, e não é aquela linha perfeita, né? Que às vezes a gente vê na internet, nossa, começou cobrando R$5 e hoje fatura tanto. Não, teve todo um caminho, vários desafios no meio dessa jornada, e eu acho que o que faz a pessoa crescer e ter sucesso é a consistência e a resiliência de, mesmo com os desafios, né, continuar e não persistir, não parar ali no primeiro obstáculo.